Mais fácil, Terezinha. Ok. Olá, estamos mais uma vez no nosso congresso 21 dias de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres. E hoje é o quarto dia. Estamos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Quem nos recebe hoje é a nossa presidente, doutora Sulamita Cabral, a quem desde já eu agradeço. E a nossa palestrante, a nossa membra da Comissão Nacional da Mulher Advogada, é a advogada Ana Paula Foltz. Hoje nós falamos sobre o processo de stalking e a Lei Maria da Penha. Eu quero agradecer desde já a recepção, a acolhida, doutora Sulamita, e quero agradecer, Ana, por você fazer parte da Comissão Nacional da Mulher Advogada e muito nos ajudar a trabalhar pautas de gênero, de inclusão, de igualdade e pautas que têm muito a ver com a própria democracia do nosso país. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, duas grandes mulheres que estão à frente de espaços importantes para todas nós, não só para nós enquanto mulheres, mas para nós enquanto sociedade brasileira. Doutora Sulamita, muitíssimo obrigada e eu passo a palavra à doutora. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o Instituto está muito honrado com a presença daqui da doutora Dione Almeida e também estamos junto com a nossa associada muito ativa, a doutora Ana Paula. Então, doutora Dione, é muito importante essa pauta. Eu queria, em primeiro lugar, lhe parabenizar por ser a presidente da Comissão da Mulher Advogada. É muito importante, a presidente da Comissão da Mulher. E também parabenizar o nosso presidente Beto Simonetti pela grande gestão que está fazendo. Essa pauta é importantíssima porque cada vez mais nós vemos que a nossa sociedade pratica violência, e principalmente contra as mulheres. Eu, há muito tempo, conheci pessoalmente a Maria da Penha. Ela veio a nosso convite aqui no Rio Grande do Sul e contou tudo o que aconteceu até ela conseguir que surgisse a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Bom, rapidamente, o meu nome, então, é Sulamita Santos Cabral. Eu sou presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e apenas fui a primeira mulher eleita para presidir o Instituto, já em 97, 99. Depois tive outros. Fui do Tribunal Regional Eleitoral, fui também a primeira mulher que presidiu sessões do tribunal aqui no Rio Grande do Sul. Fui secretária-geral com muito orgulho em duas gestões do Cláudio Lamac, nosso grande querido Cláudio Lamac, e depois voltei ao Instituto. E desde então, estou sempre sendo eleita em chapa única, porque aqui no Instituto nós temos uma união muito grande, os sócios, a diretoria, enfim, e cada um está procurando fazer o melhor. E agora, inclusive, nós vamos lançar o livro dos 99 anos. Por quê? Porque o Instituto, ano que vem, vai fazer 100 anos. E a doutora Ana Paula é uma das autoras do livro. E ela está falando sobre violência. Eu já li o artigo, muito importante. Quer dizer, são artigos variados sobre temas importantíssimos. Então, mas o que nós queremos é ouvi-las. Então, sejam bem-vindas e parabéns por tratar desse tema tão necessário na nossa sociedade. Bom, primeiramente, doutora Silomita, eu quero agradecer a acolhida que a senhora sempre trouxe a nós mulheres dentro do Instituto. A senhora é uma referência para todas nós, um exemplo a ser seguido e estamos galgando bons frutos do nosso instituto. Muitas temáticas novas, né? Eu atuo com o Dr. Jorge Trindade no Departamento de Psicologia Jurídica do Instituto. Muito feliz de fazer parte dessa família, né? Porque não somos colegas, somos realmente uma família, nos preocupamos uns aos outros. E eu fico muito feliz em recebermos a doutora Dione neste nosso bate-papo num tema tão importante que é a violência de gênero, a violência contra a mulher. Doutora Dione, seja muito bem-vinda. É uma alegria também muito grande fazer parte do grupo junto ao Conselho Federal, liderado pela senhora, e que conte sempre conosco, com as advogadas gaúchas, estão sempre empenhadas em um mundo melhor para as mulheres, não só na advocacia, como um todo. Muitíssimo obrigada. O prazer é meu, a minha gratidão pelo trabalho, não só
na sociedade gaúcha, mas também agora conosco na Comissão Nacional da Mulher da Advogada, Ana, nós falamos muito sobre violências, todos os tipos de violências contra mulheres. E as redes sociais e o mundo digital é algo que precisa ser debatido e que merece a atenção de toda a sociedade. Nós sabemos a velocidade que tudo o que acontece nas redes ganha no mundo, e nós sabemos os impactos das violências contra as mulheres no mundo digital. Esses impactos são muito maiores. Antigamente era uma cidade pequena, acontecia alguma coisa, algum tipo de violência, algum tipo de atitude deletéria para a honra, para a imagem dessa mulher, e ficava ali nas redondezas, no bairro, na quadra, no clube, naquela cidade pequena. Hoje, o alcance é mundial, numa velocidade assim, gigantesca, e daí a necessidade de nós debatermos. Eu acho que nós caminhamos para começar a pensar em como proteger a mulher nesse mundo digital. No começo da minha presidência, doutora Larissa Matos, que também é membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e eu enviamos duas sugestões de texto normativo para se colocar numa lei que a organização uma organização internacional estava pensando, mas ainda é tudo muito tímido, nós estamos engatinhando, né, nesse tema. E, ao mesmo tempo, nós temos muita pressa de proteger mulheres. E quando nós falamos em proteção de mulheres, é claro que nós temos que falar que há violências, e na maior parte das vezes essas violências são cometidas por homens, nós falamos em Lei Maria da Penha. E nós sabemos como alguns homens têm se comportado no sentido de prejudicar cada vez mais essas mulheres. E eu gostaria muito que você abordasse para nós, sem juridiquês nenhum, até porque o nosso objetivo não é só alcançar a advocacia brasileira, mas ficando no YouTube, que nós possamos alcançar todas as mulheres em diferentes classes, raças e grau de instrução intelectual diferente, com palavras muito simples, como tudo isso funciona, como essas mulheres podem ser protegidas, para quem elas buscam a ajuda e como nós, enquanto advocacia, podemos desempenhar o nosso papel, que é de proteção, que é de respeito à legislação, que não condiz com revitimização, que não condiz com violências de gênero, nem estereótipos e nem preconceitos, como nós, mulheres, homens e a advocacia brasileira, conseguimos nortear tudo isso para que a gente continue seguindo nesse caminho, que é um caminho de respeito, de igualdade, de saúde, de sucesso, de proteção e de respeito a todos os tipos de direito e de combate a todos os tipos de violências, seja ela patrimonial, psicológica, física e por aí vai. Está com você a palavra. Presidente, eu acho super importante isso. Antes de passar para a palestra propriamente dita, eu queria comentar um card que eu repostei nas redes, que é da Secretaria Estadual da Mulher, aqui, né, no Rio Grande do Sul. E a chamada é uma foto de uma mulher e temos hashtag não tem desculpa para a violência digital nessa campanha dos 21 dias de ativismo, né? E aí, essa foto dessa mulher, ela é tomada de emojis depreciativos, né? O que a senhora falou do alcance agora que temos da difamação, da calúnia, né, dos xingamentos, é até a lua. Então, por isso temos que falar sobre a violência também nas redes, a violência contra a mulher nas redes, né? E o nosso legislador, ele nos trouxe, agora passando para a palestra propriamente dita, que a Lei 14.132 de 2021, ela tipificou essa prática, a prática do stalking, de se colocar nas redes figuras depreciativas, de ficar, como agora falamos, né? Nas redes, as mulheres, não só as mulheres, qualquer pessoa facilmente é localizada, você sabe o local, estou aqui postando, a sua família, isso tudo deixa um grupo que já é vulnerável, a mulher, como por si só, já é vulnerável frente à sociedade como um todo, né? Sujeita a violências tremendas de gênero, físicas, né?
deixa ainda mais vulnerável com esse acesso que temos às redes, né? E é o alcance do mundo todo. Então, pela Lei 14.132, tivemos a tipificação. A tipificação do crime de stalking ou perseguição ainda foi tardia aqui no Brasil. O crime de stalking ele já é tipificado há muitos anos por países da Europa, sendo que os Estados Unidos foi o primeiro país a realmente criar uma lei e tipificando a conduta. O que aconteceu lá foi a base de um caso verídico que ocorreu no estado da Califórnia, em que uma atriz de filmes adultos muito conhecida, ela já vinha sendo perseguida por um fã que acompanhava sempre nos estúdios, mas ela não acreditou que essa conduta desse fã poderia acabar com a vida dela. E foi o que aconteceu. Ele a perseguiu até o estúdio e, enciumado, após uma cena mais forte dela com um ator, a sequestrou e acabou matando e tirando a sua vida. Esse foi o ponto final que os Estados Unidos deram buscando o fim da violência, né? Porque a, qualquer que seja a profissão dessa mulher, ela tem que ter o direito de exercer em segurança. E essa moça foi assassinada no seu ambiente de trabalho. Então, a prática de stalking, ela tem como vítimas a maioria esmagadora mulheres. Também ocorre com homens, isso também não podemos deixar de citar, né? Homens ou relacionamento homoafetivos também estão sujeitos, mas a maioria das vítimas esmagadora é a mulher ainda. Então, nós trouxemos no artigo 147-A, esse artigo foi colocado pela essa lei, e ele nos diz que perseguir alguém reiteradamente, por qualquer meio, muito importante, não falamos só do stalking nas redes, então também stalking pessoal também já é tipificado, ameaçando-lhe a integridade física, psicológica, restringindo a sua capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade. A pena passou de 6 meses a 2 anos de prisão, mais multa, com o agravamento de o agente passivo, o sofredor da agressão, ser a mulher. Então, a gente vê essa mudança legislativa, ainda que tardia, mas na questão de proteger mais a mulher. A aplicação da Maria da Penha, como é que ela vai funcionar junto com a lei de stalking? Ela foi parceira da lei de stalking, porque se esse stalking ocorrer dentro da unidade familiar, no contexto familiar, questões que a pessoa tinha uma medida protetiva e mesmo assim está sendo perseguida, o juiz vai conseguir aumentar a pena nesse caso, por o crime de stalking também ser aplicado com a Lei Maria da Penha. Isso foi muito importante porque antigamente a perseguição, quando ela não vinha expressamente tipificada, ela tinha uma pena muito baixa, ia para o juizado especial federal, no juizado especial civil ou federal, conforme for, e ela nesse contexto a punição era mínima para o agressor. E essa mudança legislativa trouxe um aumento considerável e também a aplicação de medidas urgentes e protetivas que podem ser pedidas, como o afastamento do agressor, a proibição de qualquer contato, a proibição de comunicação, restrição de visitas dentro do âmbito familiar, em caso de filhos, e também acesso à rede de proteção. Isso é uma coisa muito importante, pois os abrigos, agora, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, temos um apoio psicológico e assistencial muito forte à mulher, e essa rede de proteção, imediatamente o juiz deferindo as medidas, a mulher já pode usufruir. Então, o processo, ele tende a ser mais rápido, porque a movimentação se dá até mesmo diretamente pelo Ministério Público na chegada da medida. Eu não sei se vocês querem fazer alguma consideração, se quiserem, interrompam. E outra importante modificação foi o aumento da pena, né? Ah, esse, esse 1/4 de pena que teve o seu aumento. O que a gente tem que configurar sempre e demonstrar juridicamente é a habitualidade daquele ato, né? A perseguição, para ela vir a ser punida, ela não pode se limitar a uma única vez, a uma vista nos stories daquela mulher. Ela tem que ser reiterada, né? Para que o tipo penal efetivamente ocorra. Valendo, então,
a perseguição não somente pessoal, física, mas também nas redes sociais. A senhora queria falar alguma coisa, doutora Sulamita? Não, acho muito importante. Inclusive, agora está dando nos nossos jornais que o negócio do nude. Pegam as mulheres apareceu até, parece que uma senadora, e foram jovens aqui do Rio Grande do Sul. Que E fizeram, também aconteceu numa escola aqui da capital, as meninas apareceram nuas, e não era verdade. não era Aquilo foi verdade. montagem dos colegas, que inclusive foram bem castigados. Quer dizer, é uma coisa muito importante isso. Importante. Isso aí é muito importante. Eu acho que essa violência contra a mulher, das mais variadas formas, ela tem que ser combatida, e eu estou louvando essa atitude, esse trabalho maravilhoso que a OAB está fazendo. Até esse caso, aqui no Rio Grande do Sul, mas houve um caso em São Paulo, ele até é um caso paradigma, que foi como a senhora falou, era uma escola no interior que um aluno estava chateado porque o objeto de desejo dele não quis namorar com ele, ele entrou no Instagram dessa menina, que era aberto, não tinha pedido de aceitação de amizades e coisa, e pegou uma foto dessa menina e mais outras três colegas e tirou a roupa delas e publicou nos stories dela, como se elas estivessem nuas na rua, né? Isso causou assim uma comoção terrível, porque expôs não só o objeto de desejo dele, mas também outras menores de idade, né? Aí a gente busca também a questão, não sei se vocês se lembram, devem se recordar do caso da Carolina Dickmann, que veio a se transformar numa lei, né? Que ela teve nudes, que ela tinha fotos íntimas que ela tinha tirado para mandar para o marido, e elas foram pegas por hackers. E isso aí foi vazado e foi se criada essa lei nova aqui também, a Lei 2737 de 2012, que é considerada um marco legal na proteção da mulher e conhecida como Lei Carolina Dickmann, justamente porque houve o vazamento dessas imagens íntimas dessa mulher. Também uma forma muito grave de violência. Doutora Dione, a senhora quer falar alguma coisa? Então, eu sigo. E aí eu gostaria de trazer outra mudança legislativa, que foi o aumento de pena em caso de modificação, de imagem pela inteligência artificial, que é o caso que a doutora Sulamita citou da escola aqui, e do caso dessa escola em São Paulo, que a imagem foi alterada por inteligência artificial. Então, a gente tem, o legislador está muito atento a essas mudanças, porque a inteligência artificial ela veio como um benefício para todos nós utilizamos, as crianças utilizam, né? Mas também tem os malefícios das mudanças que a inteligência artificial pode vir a fazer em imagens e muitas vezes dificílimos de vermos que aquela imagem é falsa, é fake. E ele então incluiu o parágrafo único que traz um aumento de pena no caso de alteração das imagens da mulher nas redes pela inteligência artificial. E eu gostaria de trazer também um outro dado que na comarca nossa de Porto Alegre, no primeiro semestre de 2025, nós tivemos 3.859 medidas protetivas requeridas, sendo dessas 1.328 se converteram em prisões. E o dado que une essas medidas é que todas elas tiveram o stalking como início da violência. Então, como é importante essa proteção legal, né? E esse instrumento que temos para a utilização de combate à violência nas redes ou pessoal. Então, Doutora eu Ana, eu tenho uma pergunta. Quando sim, você fala que o stalking é o início da violência, explica um pouquinho melhor como que isso funciona. porque o stalking, a gente pega, por exemplo, nós fazemos muitas oficinas aqui no Tribunal de Justiça de apoio de violência às mulheres, né? Aquela olhadinha nas redes deu início ao stalking futuro. Pode parecer assim uma coisa boba, singela ou inocente, mas aquele início que começa a verificar qualquer story que a pessoa poste, né? Visualizando, visualizando, visualizando. Como a gente falou, agora a gente está exposto ao mundo, né? Os nossos telefones, eles já dão a nossa localização. Ah, está em tal lugar, né? Então, esse stalking
ir nas redes da mulher, olhando, verificando, e em caso, claro, não são todas as pessoas que vão cometer o crime da violência, mas nos crimes esses que a gente colocou ali da quantidade de medidas, todas elas iniciaram com olhadas na rede e verificação de stories para procurar aquela mulher. E é um perigo, né, doutora, porque a violência de gênero também está chegando nas nossas meninas, né? Não são mais só mulheres adultas sujeitas à, à violência de gênero, né? E mais ainda pelas redes, porque o mundo virtual, nós sabemos, é um mundo obscuro, não sabemos quem está do outro lado, né? E temos também casos de meninas abordadas naqueles jogos, né, em que não se vê a cara do outro jogador e ele começa a tratar com aquela menina pelos jogos, jogando e marcando. E tivemos o caso agora de uma prisão recente aqui no Rio Grande do Sul, e era um pedófilo que estava do outro lado, se identificando como um menino de 13 anos. Doutora Sulamita, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Não, eu estou gostando muito realmente desse problema dos pedófilos é uma coisa gravíssima, porque a violência toda ela é horrível contra a mulher, mas contra a criança ainda é uma coisa pior, porque eles não têm defesa, né? Uhum, E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos também problemas de violência contra a mulher, que nós conhecemos bem, que teve uma repercussão muito grande, que felizmente agora parece que está sendo amainado, mas eu acho que a mulher ela tem que se proteger, ela tem que se proteger, ela tem que ter consciência. Certas coisas ela não pode, certos convites ela não pode aceitar, ela tem que saber até onde ela pode ir, o que que é razoável e o que que não é. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que as mulheres e quando, geralmente, esses abusos, é como tu disseste, começa devagar, começa tentando cercear a mulher, cercar a mulher. Então, ela tem que se dar conta que isso não é normal. Dizer, não, a mulher, ela tem que ser livre. Ela tem que ser um ser livre, ela não pode ser dependente de ninguém, nem de homem, nem de ninguém. Então, isso é muito importante. Eu, pelo menos, sempre achei, esse foi o meu ponto de vista. Homens e mulheres são iguais e têm que se respeitar mutuamente. e eu acho que é importante também a gente falar da questão que a mulher não deve se calar, porque muitas mulheres têm vergonha de dizer que estão sendo assediadas, né? Até porque tem casos que a gente viu nas mídias, não sei se vocês se recordam, eu não me recordo qual é o estado, mas na Assembleia de um estado desse, uma deputada estadual, ao falar com o presidente, veio um outro colega e apalpou Ah, ela, né? Então, ela foi muito corajosa em denunciar e botar as imagens, né? Porque foi para todo o Brasil, e porque muitas mulheres têm a vergonha. Ah, mas o que que vai pensar de mim? Você vai dizer que eu dei fé para aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem as armas do legislador, que felizmente nos trouxe, mas que também não podemos nos calar. Temos que buscar ajuda, né? Doutora Perfeito, Dil, Ana. Quando nós falamos em ciclos de violência, acho que primeiro nós precisamos falar da necessidade de informação. Acho que a OAB tem um papel importantíssimo, as escolas têm um papel importantíssimo. Nós estamos falando de pessoas vulnerabilizadas, nós estamos falando de mulheres que, independentemente da idade, da situação financeira, está numa situação de desvantagem. Inclusive, nós temos ainda uma cultura tão alicerçada no patriarcado que nos permite, com muita tranquilidade, atribuir às vítimas a culpa de um crime que ela é vítima. E aí nós precisamos exatamente. falar em revitimização, precisamos falar em acolhimento, precisamos falar como que nós vamos municiar todo esse aparato estatal, as escolas, por exemplo, as delegacias de crimes para apurar crimes digitais e a própria instituição para tirar essa mulher desse lugar de que ela que tem que ser julgada. Não, nós precisamos reconhecer que isso aí é um crime, que isso aí é uma violação de direito que tem que ser julgado, punido, perseguido é quem praticou e não a vítima. Então a gente começa por aí, desconstruir esse juízo de valor que a mulher deu um tipo de Abertura. corda, vacilou, caiu na rede de peixe. Muitas vezes nós vimos
nudes vazando e as pessoas, em vez de parar com aquele ciclo de violência, repassavam e falavam, caiu na rede de Passado. peixe. Então, nós É. precisamos trazer uma cultura, criar uma cultura de que, não, nós condenamos, inclusive moralmente, porque a condenação moral ela tem um peso, às vezes, muito maior do que uma persecução penal. Nós precisamos punir moralmente as pessoas que repassam esse tipo de nudes, de fotos, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, quando nós falamos em pessoas mais jovens, e nós falamos em pessoas que são mais vulneráveis e que podem, inclusive, cometer um suicídio, porque não sabem lidar com aquela situação. Então, primeiro, eu acho que nós precisamos orientar a nossa família, os nossos filhos, nesse sentido, sabe? De que, olha, isso pode acontecer e você jamais será a pessoa que será condenada moralmente. Porque Uhum. eu preciso que o outro tenha a liberdade e o conforto, entre aspas, de chegar e falar: eu estou sendo vítima de um stalking. E, ao mesmo tempo, nós temos a necessidade de falar, porque só informação, só educação consegue trazer para essas pessoas possibilidades de identificar que estão num ciclo de violência. Muitas vezes nós acordamos de manhã, mulheres acordam de manhã com notificações lá no Instagram que fulano de tal curtiu sua foto. Você vai ver, a pessoa curtiu uma foto sua que foi postada no ano passado, por exemplo, né? Uhum. E curtiu 10 fotos em seguida, às 3 horas da manhã. Né? Uma Uhum. mulher mais experiente, ela sabe lidar com isso, ignora com muito sucesso muitas vezes. Mas como que fica isso quando nós estamos falando de crianças? Esses dias passou uma matéria falando que, olha, identifique os emojis, esses emojis que são relacionados à pornografia, por exemplo. Uhum. Muitos Sim. pais não têm nem Nem ideia. conhecimento que isso existe. Então, E como até que porque esses nós emojis são, tu olha, são cândidos, né? São frutas, bonitos. eu não conhecia. São Aham. frutas, são É. desenhozinhos que parecem que são Anjinhos, né? inocentes, E isso tem né? toda uma Então, legenda de pedófilos, gosta de meninas, gosta de meninos, né? exato. Então, como nós conseguimos trazer, e aí eu gostaria muito de aspectos mais palpáveis, mais práticos, como nós mostramos para essas mulheres, como orientamos essas mulheres do Brasil, sobre esse ciclo de violência. Mas mais que isso, como que elas, ao identificar isso, para onde elas vão, quem elas procuram, quem pode orientá-las melhor, se há pesquisa, se há cartilha, se há algum instituto, no sentido de proteger essas mulheres. Porque nós É, falamos muito, são criminosos, são criminosos, são criminosos, e nós já sabemos disso, isso aí é inquestionável. Mas como nós protegemos as vítimas, nós precisamos ter diretrizes para sim. acolher essas mulheres e para, na medida do possível, salvaguardar e conter os danos que tudo isso pode causar na vida de uma pessoa, chegando ao ápice, que é a pessoa se suicidar. Suicidar. É, eu acho muito importante isso que tu colocasse, e a questão central, eu volto, é a educação, né? A gente não tem que ter medo de falar para as nossas filhas, né, que tais condutas não são normais de amizade, né, de acolhimento. Então, o Estado está fazendo a sua parte, legislando. E nós, como sociedade civil, como entidades, eu acho que o cunho educacional deve estar presente nas escolas, nos nossos departamentos. Cartilhas é uma coisa tão simples que podem ser feitas nos próprios institutos, dentro da ordem. A gente sabe, teve uma campanha na ordem, não era referente à violência contra a mulher, mas foi feita uma cartilha e aquilo ali foi muito elucidativo, chegou em outras pessoas que não advogadas e advogados, né? Então, eu acho que essa é a principal questão, a educacional. Aqui eu queria referir também, nós estamos em um procedimento para formação, eu faço mestrado em segurança pública pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E a minha tese ela é justamente o observatório da Lei Maria da Penha, de nós fazermos essa ponte dos casos que estão chegando e filtrando aqueles casos, e essas mulheres terem um pronto atendimento pelo Serviço de Atendimento Judiciário Gratuito da faculdade, né? Porque o acesso à proteção dessa mulher também via judicial também é dificultado pela violência patrimonial e econômica. Muitas mulheres não têm condições de arcar com um advogado, buscam
asseio na Defensoria Pública, mas na Defensoria Pública nós sabemos a demanda é muito grande, demora, né? Então, eu acho que são possibilidades assim que a gente, como sociedade civil, pode se unir ao Estado e fazer grupos de apoio, cartilhas, né, dentro das universidades, né, buscando o apoio, por exemplo, de faculdade de Direito, faculdade de Medicina também, falando de doenças também, que é uma questão muito importante na violência de gênero, né, muitas mulheres são contaminadas pelos seus parceiros, nem sabem, que o parceiro estava se relacionando com outras pessoas e acabam contraindo doenças graves. Então, eu acho, doutora Dione, que bate muito na educação e no apoio, né? Aquele círculo de apoio da mulher e da sociedade. Ana, claro que salvaguardando aí o sigilo da pesquisa, das partes envolvidas, você consegue trazer alguns casos que vai parar nesse observatório? Porque, de repente, tem A mulheres que gente estão não pode, vivenciando algo muito parecido e não conseguem identificar que é, que está num assim, ciclo de violência. E aí, quando você traz, a pessoa se identifica, nossa, eu passo por algo parecido com isso. Então, eu estou a nesse gente ciclo. não pode, a gente não pode divulgar ainda porque ele está em qualificação, né? Mas assim, eu posso dar algumas pinceladas, que é muito importante também a identificação da violência de gênero, a identificação da violência feminina, né? A gente está vendo que está chegando no judiciário também violências que não de gênero, mas entrando pela porta da Maria da Penha e entrando pela porta do juizado que era destinado à mulher, né? Violências de mãe para filho estão chegando no judiciário pela VD e é um caminho errôneo, né? A VD, a proteção dela é a mulher e a violência de gênero especificamente, né? Ou dentro de uma relação homoafetiva, aquela violência dentro dessa união. Eu tenho uma Então, consideração. Isso está chegando de uma forma por não ter para onde ir ou algo estratégico para esvaziar e esvaziamento. inviabilizar a Tudo própria dinâmica e o próprio bom andamento da vara de violência doméstica. Porque exatamente. isso é sério, né? Isso é sério. É O usar um que se tem. instrumento, um artifício, uma estratégia para que A, aquela vara ela perca a função sim, automaticamente e porque viabilize a apuração e o a andamento, né, persecução. doutora? E o andamento, né? Porque assim, o que que a gente tem? Tudo indica que é até um esvaziamento mesmo, tentando, né? Porque, mas o problema, quando chega a ocorrência policial, a qualificação daquele delito, vai para VD. Vou voltar para VD. É mãe e filho, mas é mulher e homem. Mas não é ali, não seria VD aquele caminho. Então, entrando esse caso, a gente tem uma média de audiências de acolhimento. Eu faço parte das audiências de acolhimento pela OAB no segundo juizado de violência. Nós temos 10 audiências por tarde, é muita coisa. E às vezes chega assim, dessas 10, 3 não seriam violências domésticas, né? Então, o problema, eu acho, mais uma vez, da educação, daquele do início do BO, o policial que faz o atendimento àquela ocorrência, ele tem que estar bem ciente do que significa uma violência de gênero, né? Para não colocar como violência de gênero uma questão pai e filho, pai e filha, na vara de VD, porque está tirando o atendimento da vara de VD para uma mulher que realmente se encontra numa posição de vulnerabilidade. E isso é um crescente não só no na segunda VD, a gente observa também na primeira. Compreendi. Eu acho que aí talvez tenha que, desculpa, eu acho que aí também talvez tenha que fazer um encontro com o pessoal da polícia, não é? É, Para exatamente esclarecer isso aí, não é? Porque eles não estão sabendo e está é, prejudicando, mas eu não sabia que esse trabalho é tão intenso assim, Ana Paula, é mesmo. muito. Olha, é muito cansativo, assim. Tivemos cenas assim deploráveis em audiência, de violência na audiência mesmo, né, entre as partes, de um jogar um copo na cabeça do outro, jogar até água no juiz. Já presenciei isso, então é uma coisa muito triste no que se transformou a violência, né? E ela já passa daquele espaço na casa da pessoa, já está chegando no judiciário e o judiciário também está sofrendo violência, né?
Ana, vamos fazer o caminho das pedras. Eu identifiquei que eu estou sendo vítima de stalking, estou sendo vítima de uma violência muito parecida com essas que você trouxe para a gente aqui. Qual é o meu primeiro passo? Onde eu vou? Com quem eu falo? O que eu faço? E como eu sei que eu estou sendo bem atendida, que estão usando todos os meios para que o meu direito seja resgatado e restabelecido? Qual é o caminho das pedras? Eu É, identifiquei. Eu estou sendo vítima. Fui vítima de stalking ou algo muito parecido. O que eu faço? Porque eu acho que é importante a gente trazer elementos muito sim. práticos para que a gente É, deixe aí para a sociedade alguma contribuição nesse sim. sentido. Eu acho que primeira coisa, tu tá desconfiando que tu está sendo vítima de um crime de stalking, né? Para que esse crime não evolua para uma violência física, né? Uma violência de gênero física, tu procurar primeiramente a polícia, né? Delegacia de polícia, tu vai narrar os fatos constitutivos e ali o policial vai dar um encaminhamento, vai dizer, não, não Precisa ser configura. necessariamente uma delegacia de mulher? Tem Delegacia de lugares que não mulher, temos, né? Tem lugar necessariamente. que não tem. Aí que não tem, O lugar que não tem é atendido pela delegacia, eu não vou dizer padrão, né, mas a delegacia geral sem os subtítulos, aquelas que é a delegacia das crianças, delegacia dos crimes cibernéticos, né, a delegacia geral, porque nas comarcas pequenas, nas cidades pequenas, é uma delegacia para tudo, né? Então, não tendo delegacia, o ideal é numa delegacia da mulher. Ou crime cibernético, se for a questão do stalking nas redes, né, a perseguição nas redes. Não tendo esses dois subtipos, na delegacia da sua cidade, né? Procurar a delegacia da sua cidade. O ideal é que essa mulher tire prints das mensagens recebidas, tire prints da tela. Quanto mais prints para corroborar o que está acontecendo, porque a gente sabe que as redes podem ser facilmente apagadas, né? Então, as mensagens podem desaparecer. Então, ela recebeu a primeira mensagem, já tira um print e vai guardando, vai ser o seu apoio, né? Procurar, então, uma delegacia. Ou, então, a Defensoria Pública também, ela já vai fazer, se a pessoa não tiver condições de constituir um advogado, não sabe o que fazer, também é uma orientação muito boa da Defensoria, né? Eu acho que esses são os principais caminhos. E a documentação forte, né? Tu sempre printar, tu ter as tuas redes, se chegou mensagens, printar ali nos stories ali, quantas vezes, quanta curtida, o horário. Isso, a prova é essencial. e é importante lembrarmos que não é para fazer uma coleção, esperar fazer provas durante um Não. ano, durante um mês. Não, no primeiro sinal, nós precisamos buscar ajuda. Não dá, Uhum. eu percebo que muitas pessoas elas têm um desconforto em falar que, né, eu estou passando por uma situação que eu estou achando estranho, que está desconfortável, e nós precisamos naturalizar o falar, o tratar sobre o tema e nos colocarmos nesse lugar de vítima, porque é o lugar de Uhum. vítima, e a gente precisa compreender isso, que não é a culpa da pessoa. E falar sobre isso é necessário, porque muitas vezes nós não sabemos como agir. Muitas vezes aquela pessoa não tem a informação sobre qual é o procedimento, mas a outra tem, porque assistiu uma live como a nossa, porque leu, porque viu que alguém também passou por uma situação parecida, e saber também quais são os direitos, qual é o procedimento que tem que ser feito numa delegacia comum, para a gente não cair naquele problema do jogo do empurra, né? É, Sim. volta amanhã, volta depois. E uma Eu nunca me atuação com esqueço, perspectiva de gênero também, aí nós temos um outro desafio, né? Nem com todas as certeza. pessoas que estão na delegacia Tem o comum, acolhimento, como né? diz você, sabe receber e acolher e fazer o procedimento correto, o que Sim, também nos causa grandes prejuízos. com Porém, certeza. ainda que eu vá a uma delegacia de polícia, por exemplo, e eles não estão me atendendo com sob essa perspectiva de gênero e de raça, o fato é, eu tendo conhecimento como isso tem que ser feito, facilita muito, até para eu poder exigir E um eu tenho uma atendimento frase correto. que eu gosto muito da Maria da Penha, que ela diz: não se cale, salve uma mulher, né? E é bem isso que tu colocasse, né? Não, primeiramente não quer ir numa delegacia, mas fala para outra mulher: olha, tá me acontecendo isso. Tu ter a tua rede de apoio também é muito importante, né? Então, quanto mais a mulher buscar ajuda, não necessariamente na delegacia ou procurando a defensoria, um advogado, mas na família, entre mulheres,
uma mulher ela está salvando. E nós precisamos estar preparadas para receber essas mulheres, para acolher essas mulheres, para ouvi-las sem esse juízo de valor, sem aquela. Mas também quem mandou você conversar, eu vi o print, e o fato é, não é porque houve uma conversa entre as partes que aquilo não significa que seja necessariamente não é o caso de stalking, né? Sim, Eu consenti até aqui, era confortável para mim até aqui, passou os limites, deixou passou os de limites. ser. Deixou de ser stalking. É, porque se passou daquele limite, né, que estava tendo, já começa a perseguição, né? Já começa a ingressar na tipificação que trouxemos, né? Já passou dos limites. Estamos encaminhando para o final. Doutora Sulamita, alguma consideração? Não, eu acho muito importante e acho que talvez seja o caso, inclusive, de tentar um encontro, a Comissão da Mulher, a polícia, enfim, como a parte médica também. Eu acho que esses debates, esses encontros, podem ser inclusive virtuais, são muito importantes. Muito E é importante. importante que as vítimas tenham acesso. Elas sabendo que existe isso, que está disponível, elas vão ouvir e no momento de necessidade ela sabe o que buscar. Isso é muito, muito Exatamente. importante. Eu acho que está de parabéns a doutora Dione, a doutora Ana Paula e o Instituto dos Advogados também. Acho que nós estamos cumprindo também a nossa missão. Com Então, é certeza. isso. Acho que está sendo muito bom, muito útil e importantíssimo. Eu Perfeito. concordo, doutora Sulamita. Eu acho que o caminho é esse, a gente divulgar, a gente fazer esses eventos é muito importante, porque uma mulher do nosso lado pode estar precisando de ajuda e tem a vergonha de pedi-la, né? Perfeito. E nós adoramos encontros presenciais, nós adoramos estar com as colegas advogadas, mas também nós temos uma preocupação, que é alcançar todo o Brasil, e não são somente advogadas, tem pessoas que estão aí nos rincões do país, tem pessoas que não têm acesso a uma consultoria jurídica, a pagar uma consulta com um advogado, uma advogada. E quando nós saímos e ficamos nas redes, nós temos maior alcance, e aí nós estamos aí falando numa prontidão de 24 horas, que qualquer mulher que jogar lá em stalking, violência doméstica, vai ver o quanto a doutora Ana Paula e o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul contribuiu para que isso fosse possível. Então, desde já eu agradeço muito o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, e o faço na pessoa da doutora Sulamita Cabral. Agradeço, Ana Paula, você, Ana Paula Foltz, que está conosco na Comissão Nacional da Mulher Advogada, e é uma alegria saber que eu posso contar contigo para trabalho, e para a gente é muito gratificante. Hoje é o quarto dia, né, desse ciclo dos 21 dias de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres. Nós falamos as mulheres porque nós contemplamos todas as mulheres com suas realidades muito diferentes, com todas as suas especificidades de classe, de raça e outros temas que as colocam em condições diferentes de vulnerabilidade. Todas nós estamos num grau de vulnerabilidade sem questionável, mas algumas outras especificidades acabam agravando essa vulnerabilidade. Então, para a gente é motivo de muita alegria, de muita gratidão. Encerramos aí o quarto dia e seguimos, não só nos 21, mas seguimos todos os dias tentando fazer desse país um lugar mais justo e mais seguro para as nossas mulheres, para as nossas meninas e para toda a sociedade. Muitíssimo obrigada. Fiquem conosco e acho que Doutora juntas Dione, somos eu muito gostaria mais também. fortes. Gostaria de lhe agradecer mais uma vez o convite e a acolhida na comissão. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte agora dessa comissão nacional e eu encerro com uma frase que é da campanha que me chamou muita atenção. Hashtag não tem desculpa para a violência digital. Então, ela engloba tudo isso que falamos, né? Dos emojis, né? A passada de limite e nos colocamos sempre à disposição aqui para a Comissão Nacional. Muitíssimo obrigada. E eu me coloco à disposição do Rio Grande do Sul,
do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. A gente vem trabalhando essa pauta de gênero em todos os sentidos. É claro que eu fico dentro das minhas especificidades, que são as relações de trabalho e de emprego, mas a gente gosta do tema, a gente sabe a importância que isso tem para uma construção de uma democracia e de cidadania e de um país mais justo, de um país mais próspero e de um país mais feliz, do jeito que o povo brasileiro merece. Muitíssimo obrigada. Até o quinto dia de ativismo pelo fim das violências contra as mulheres. Obrigada. Obrigada. Valeu. Muito bom. Encerramos. Encerramos?